Deixa eu falar sobre o Grêmio, porque o Grêmio também jogou hoje lá em Maceió contra o principal rival do CRB, o CSA, e perdeu. O CSA venceu pelo placar de 3-2. CSA que está na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu vejo o CSA jogar, eu fico preocupado, porque joga muito mais do que o Guarani, por exemplo. É o meu time que também está na Série C. Tá brabo o negócio. Seguinte... Tem 5 pontos na Série C, o CSA. Então, 2 empates e 1 vitória. Pois é, que sonho. O CSA saiu na frente, né, com esse gol que a gente está vendo depois do cruzamento da esquerda, né? Aí o desvio do centroavante, o camisa 9, marcou o primeiro gol do jogo, o Thiago Marques. Aí o Bright White vai empatar. Agora foi um jogo muito duro pro Grêmio, né? Muito bonito, né? Esse é o golaço. A jogada toda é bonita. Pareceu uma dança ali até a finta. Ele retarda a finalização com a finta. Porque ele tem que improvisar do jeito que estava a bola. Foram 2 fintas, né? A primeira aqui, do Christian Oliveira, e depois com o corpo ele dribla o zagueiro. Super bem, assim, o Christian Oliveira. Isso. E o único toque dele na bola foi o chute. O chute. O Christian Oliveira faz o pivô não, faz ali o corta-luz. E o Bright White, que é um ótimo jogador. Então, ele e o Monsalve do mesmo lado daquele momento da jogada, né? O Monsalve que partiu do lado esquerdo hoje de novo. E aí o Dodi vai fazer um golaço para colocar o Grêmio na frente e fazer o 2-1. E já era a parte final do jogo ali, né? Dava a impressão de que o Grêmio conseguiria pelo menos sair com uma vitória, né? Isso deve ser algo que está na cabeça do Mano, né? Certamente. Você não conseguir... Evidente que o trabalho está começando agora, mas que a grande urgência dele, imagino, nesse momento, deve ser acabar com essas oscilações, especialmente na questão da capacidade de se defender do Grêmio em meio aos jogos, né? E que vem de Renato, do ano passado, que vem do Quinteiros, então a dificuldade... E com diferentes formas de jogar. Isso, com a característica desses atletas. Esse é um desafio que vai ser realmente... Vai desafiar o Mano e o Felipão e os atletas a realmente serem mais constantes. Você constrói uma virada como essa, jogando fora de casa, com o adversário que começou muito forte o jogo, faz 1-0, você consegue uma virada. Do Dodge. Isso. Golaço, espetacular. E aí muito rapidamente escapa, né? Porque o time tem períodos em que não consegue, dos jogos em que não consegue ser consistente sem a bola. Esse gol já na parte final do jogo, foi aos 34 do segundo tempo, né? Praticamente 10 minutos do tempo regulamentar. Vê que o Kahneman ele sai caçar ali, depois a bola vem praticamente no espaço onde ele acabou de... Mas ainda assim, né, Alex? Eram 3 jogadores do Grêmio na direção da bola depois do cruzamento. E nenhum deles conseguiu fazer o corte, a bola passou pelos 3 até o Marcelinho empatar. E aí, né, a cobrança de falta muito feliz do Brian, que é um bom jogador esse Brian do CSA, né? Já teve time de Série B tentando levá-lo lá de Maceió, mas o CSA não vai ser fácil segurá-lo, não. E assim, de falta, o Brian fez o 3º gol, vitória importante do CSA, que vai decidir agora na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. Você sabe que está difícil de sair também? A primeira vitória do Mano como treinador do Grêmio, né? Porque, nesse retorno. Pior do que isso, ele não dormia, porque a média era de 2 gols tomados por partida. Hoje foram 3. Rapaz, e assim, olha que coisa curiosa, né? Ele estreia contra o Godoy Cruz pela Sul-Americana. O Grêmio estava ganhando o jogo até o finalzinho, empate do Godoy. Aí ele vai jogar o Brasileiro. Pega o Vitória fora de casa. Grêmio ganhando o jogo, toma empate no segundo tempo. Hoje o Grêmio consegue virar para cima do CSA, até próximo do fim do jogo, estava 2-1 pro Grêmio. A partir de mudanças que ele fez, o time melhorou. Aí o Grêmio toma virada do CSA 3-2. Então, jogos onde o Grêmio estava à frente do marcador, contra o Vitória, o gol do empate do Vitória saiu no segundo tempo ali, coisa de 21 minutos, ok ainda, mas nos outros 2... O Grêmio perde o jogo na reta final da partida. Esse com uma virada, realmente, no final da partida. Então, assim, Mano, vai ter trabalho, hein, Bertozzi? Não, vai, é um trabalho novo. O Grêmio apostou tudo num técnico que vinha de sucesso fora do país, mas não conseguiu engrenar. E acho que, de fato, o trabalho não estava dando sinais de ir a algum lugar. Mas preocupa porque, assim, o Mano é o cara que, como é que a gente fala, vai arrumar o time de trás para frente.
né? Vai começar a arrumar a defesa e dali ele vai começar a achar soluções ofensivas. Então, você brincou o negócio de ter média de 2 gols sofridos e tal. Eu lembro de declaração do Mano na época do Cruzeiro, né? Que o time tomava 3 gols e ele ficava, né? Você lembra uma vez não, que vamos tomar mais 3 gols. Ele ganhou de 7. Ele ganhou de 7 e ficou revoltado. Como é que esses caras tomam cara? 7 gols? Teve isso. Então, sim, vamos ver exatamente o que ele vai ser capaz de fazer. Mas, especialmente nesse cenário em que não era uma atuação brilhante, mas você estava ganhando o jogo faltando poucos minutos, né? É isso. É porque o gol do Dodge aos 35, né? O Grêmio tomou o empate aos 42. É isso, E a não? virada aos 46. E a gente tá falando do Mano, mas é uma dobradinha aí, né? Pelo menos para efeito Filipão psicológico, é Mano e Filipão. Acho que o Filipão tem muito a passar nesse sentido. Também. Se tivesse fácil, ele não estaria lá, né? Estaria o Quinteiros ainda. O Quinteiro estava lá até agora, né? Estaria o Quinteiros lá e tchau para ele. Então, porque a situação realmente não é nada boa do Grêmio e o Mano está provando isso. Então vai dar muito trabalho para Filipão, para Mano. Assim, eu tô assim, eu tô muito curioso para ver como é que vai ser a tal parada, né? Porque a gente está chegando bem próximo. Nós estamos há um mês de parar tudo, né? E tem aqueles que vão cair antes para que o clube possa trabalhar durante esse período. Tem aqueles que vão cair logo no início da temporada porque não atingiram o resultado esperado, né? E assim, eu acredito que muitos clubes acham que vai ter uma revolução de performance, rendimento, né? Você não está jogando nada. Até porque na hora da histórica você pode vender qualquer coisa. Então assim, nós vamos. Quem acha que a crise Repetir acabou, muito. a crise está só começando aqui. E para o Grêmio também complicou. A gente está falando muito de calendário, de poupar, de dosar. Essa derrota obriga a uma responsabilidade forte no jogo de Porto Alegre que nenhum outro grande teve. Fazer o goleiro ali, eu vou. Poderia ter Falhou? feito mais. Tô com 2 goleiros aqui do meu lado, falhou? Poderia ter feito mais. Eu, se tomo um gol desse, nem que ninguém fale em volta, me dá aquele friozinho no peito. Assim. Poderia ter mais. chegado, né? Poderia Até ter porque feito. ele tem condição de fazer mais. Né? Ele tem alternado partidas muito boas, isso também no Brasileiro. Muito boas com falhas clamorosas. Ele é um goleiro de extremos, né? Vamos. Dimas, há possibilidade? Há possibilidade. O terceiro gol do CSA, esse gol agora. Tentou os gols de novo. Ele vai separar pra gente colocar de novo. Porque eu fico com a impressão que dava pra chegar. Eu não sei se ele escorrega, não sei o que acontece ali, mas ele parece que ele chega, mas... Né, meia-noite e 52 você deu trabalho pro editor. Cai ali, né? Não, um pedido do nosso Leonardo Bertozzi, eu corroboro com o pedido, né? Da gente colocar ali com calma direitinho pra ver se teve falha. E no segundo gol também eu queria fazer o trocadilho com o corte errado do Igor Serrote. Você prometeu e você cumpriu. Ainda bem que já é quase uma hora da manhã, né? Você tá puxando um gol, eu já peço o outro. corte errado do Serrote. É no segundo, não é o da derrota. Mas isso é fato. É pra eu achar engraçado? Não. Aí, ó. Vai lá, Bertozzi. Você pediu, tá na tela. Vamos lá. Ele escorrega, né? Eu acho que parece que é uma escorregada, né? Então. Bola que entra em cima, você não pode estar embaixo, né? Vai fazer o quê lá embaixo? Foi bem agora. Dá a impressão que tinha juntado no canto te baixo. veio hoje pilhadaço. Olha o movimento dele. Eu vou dizer que foi uma infelicidade. Olha lá, vamos lá. Você sabe que na hora... Ele não escorregou não, hein? Não. Ele deu um saltinho maroto ali que foi para não chegar, né? Quando ele deu o salto para fazer um impulso para a defesa, né? Ele vai dar um impulso. Por isso que ele dá esse salto, né? Um pequeno salto para dar um impulso. Ele Mas escorrega. Com um saltinho, ele escorrega mesmo? Agora, ele escorregou. Você acha que escorregou? Ele não, sim, minha visão, ele não conseguiu firmar o pé de apoio para saltar. Quando ele vai firmar o pé de apoio, ele escorrega. Aí ele fica onde ele está. Cara, não viu escorregar, mas vou ver de novo o lance depois. Quando tiver mais tempo. Chegando em casa, vou ver esse lance de novo. Porque realmente, aqui aí não dá. Aí já é a conclusão do lance, né? Tá no chão. Ele vai pro lado, vai firmar o pé de apoio para saltar. Agora, ele não consegue. Ele não consegue dar o salto. Porque é o seguinte, não há motivo para ele cair. Sim. Esse movimento não tem nenhuma explicação. Não tem nenhuma explicação. Por que ele estaria ali, né? Enfim. E na hora eu levei um susto, porque você falou como goleiro, às vezes eu acompanho o goleiro e não a bola, porque eu imagino que se eu acompanhar o goleiro, a bola vai estar ali. Sim. Só que aí eu não só foi vi o caso. goleiro. Você tá vendo o goleiro, a bola estava lá em cima. Não dá pra acompanhar ambos. Não dá.